especial para mim e para você. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 17. E eu gostaria de aproveitar o ensejo, pegando um pouquinho da deixa do Tiago, e pedir permissão para poder remover esse paninho aqui no culto, pois ele atrapalha um pouquinho, nos dificulta o manuseio da palavra de Deus. Os irmãos me autorizam a remover, a retirar aqui rapidinho, logo após eu coloco novamente. Posso? Amém. Deus seja louvado. 2 Reis, no capítulo 17, o versículo 1. 2 Reis, capítulo 17, o versículo 1. E quantos acharam, digam amém. Amém. Aqueles que não acharam, digam misericórdia. Amém. Todos acharam. Deus seja louvado. Acompanhe comigo. Diz assim a tradução da minha Bíblia: Elias prediz grande seca e corvos o sustentam. Esse é o epígrafe. Diz assim a tradução do versículo: Então Elias, o desbico dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Feche seus olhos. Perdão, irmãos, é 1 Reis, desculpa. 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1. 1 Reis. Meu perdão, irmãos. 1 Reis, no capítulo 17, versículo 1. Todos acharam novamente? Amém. Então, novamente eu irei ler. Então Elias, o desbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Feche seus olhos e vamos pedir permissão ao Senhor e a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender o que o Senhor nesta manhã quer falar comigo e com você. Feche seus olhos. Soberano Deus, eterno Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio que temos, ó Pai, de efetuar e realizar a leitura de sua bendita e poderosa palavra. Nesse momento, Senhor, acabamos de ler, ó Pai, uma passagem que retrata e que apresenta um personagem a qual teve um papel fundamental na história, especialmente do povo de Israel. Por isso, Senhor, mediante a sua história, eu peço que o Espírito Santo nos ilumine a compreender e a entender que mensagem, o que o Senhor está desejoso de falar aos nossos corações. E que poderosamente o Senhor possa irradiar os nossos corações com a sua luz, e que possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a sua voz e de que tivemos um encontro contigo. Louvado seja o seu nome. Amém. Antes de entrarmos na mensagem, na temática da mensagem, eu gostaria de convidar aqui à frente o Paulo, pois no primeiro dia de programação que nós realizamos, ele não se encontrava, aonde houve a apresentação de todos os tarefas, e ele não estava presente conosco. E eu estive conversando com ele e disse: no sábado eu vou te apresentar para toda a igreja. Então vamos lá, Paulo, se apresente para a igreja. Prezado irmãos, meu nome é Paulo Henrique, sou da Igreja de das Pedras, Estreito de Freguesia, pastor civil. E abri mão de algumas coisas para estar aqui na sua tarefa. E esse já peço que não possa estar orando pela nossa equipe e nós possamos fazer um trabalho maravilhoso para a honra e glória do nosso grupo. Deus seja louvado. Obrigado, Paulo. Livro de 1 Reis, no capítulo 17, o versículo 1, a qual acabamos de ler, conta-nos o relato da história de um personagem muito importante, de um personagem fundamental na história, especialmente do povo de Israel, de um personagem a qual sobre ele foi posta a missão, a responsabilidade de especialmente conduzir o povo de Israel novamente a voltar-se ao seu Deus. 1 Reis, capítulo 17, verso 1, diz que Elias, este personagem, morava em um vilarejo que se encontrava na cidade de Gileade. O nome desse vilarejo era Tesba. A única vez que nós encontramos o nome desse vilarejo é aqui em 1 Reis.
pois em toda a Bíblia, em toda a história transcendental das Sagradas Escrituras, nós não encontramos esse nome. Não há nenhuma menção desta cidade, desse vilarejo. Apenas diz que, mediante o relato, que Elias veio deste vilarejo, veio desta cidade. É interessante que Elias, quando ele se apresenta perante o rei Acabe, ele já chega dizendo para ele que, com certo e mediante a palavra que o Senhor ordenara que ele dissesse, que não iria chover em Israel. Não iria chover. Veja, um personagem que vem de uma cidade, um homem que vem de uma cidade desconhecida. E um outro detalhe muito importante: não é mencionado grau parentesco, não é mencionado o nome de seu pai, não é mencionado o nome de sua mãe, não é mencionado o seu nascimento. Nenhum registro histórico de sua vida, desde seu nascimento até o seu início de ministério, é pronunciado, é mencionado. Apenas diz que ele vem, se apresenta perante o rei Acabe e diz: não vai chover em Israel. Interessante. Personagem como esse, aonde nada a seu respeito é identificado, mas que vem com uma mensagem importante e com uma mensagem poderosa, que ia de encontro ao povo de Israel. E conhecemos muito bem a história de Elias. Elias foi chamado por Deus, e depois dessa importante mensagem que ele diz ao rei Acabe, o seu ministério, ele começa a dar prosseguimento. Até então, Elias era desconhecido, mas após, principalmente, ele desafiar todos aqueles profetas de poste, um total de 850 profetas que serviam a Baal, no Monte Carmelo, e depois que ele ali desafia todos aqueles profetas, realiza e opera ali um grande milagre, onde fogo chove do céu, consome o altar, e fica claro que o Deus verdadeiro era o Deus que Israel havia deixado de adorar, e assim o povo observa e vê que verdadeiramente precisavam retornar para o povo. Até esse momento, Elias ainda era desconhecido. E Elias passou por alguns momentos muito importantes em sua vida. Alguns relatos, alguns escritos antigos relatam que Elias, ele era um homem de oração. Elias era um homem que dedicava tempo especial para adorar o Senhor. Elias era um homem que tinha compromisso com Deus e que ele já vinha sendo preparado, ou melhor, ele já havia sido escolhido desde o ventre de sua mãe. Interessante, pois quando ele surge nesse cenário, nesse contexto, onde especialmente o povo de Israel se encontrava numa grande apostasia, ele surge como ninguém, de lugar nenhum, com uma mensagem muito importante. Mas, mediante o decorrer do seu ministério, a vida de Elias começa a mudar. Elias passa a ser visto e conhecido. Elias passa agora a ser também um exemplo de cristão. Pois imagine, um homem que veio de lugar nenhum, de uma cidade onde não é mencionado nada sobre ela, não é mencionado nada sobre o seu grau parentesco, sua família e tudo mais. Elias agora vem e começa a cumprir a missão que o Senhor lhe deu, começando de baixo até o ápice que foi no Monte Carmelo, e as pessoas agora começam a observar: bom, esse homem veio de lugar nenhum, veio de uma cidade a qual ninguém conhece, mas verdadeiramente ele é um servo de Deus. Verdadeiramente nós podemos olhar para Elias e identificar características que acompanham o verdadeiro cristão. Mas o que é mais interessante, eu gostaria que você acompanhasse comigo, que se encontra no capítulo 19, a partir do verso 1, é que, mediante todos esses acontecimentos que ocorreram na história de Elias, mediante toda a sua ação durante o seu ministério, e mediante o seu, digamos, o seu aparecimento, onde as pessoas agora começavam a enxergar Elias como um verdadeiro cristão, como o único que, diante de um meio apostatado, permanecia-se fiel ao Senhor, chega um momento que, até mesmo, digamos que esses supermen dos cristãos, o super cristão, se encontra em um momento onde, até mesmo, sendo ele fiel ao Senhor, teve medo.
Acompanhe comigo o verso 1 do capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Verso 2. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: faça-me os deuses como os lhe aprouver, e amanhã, a estas horas, se não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Pois, temendo Elias, levantou-se diante do pronunciamento de Jezabel para salvar sua vida. E se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou os servos. Veja, Elias, o supercristão, Elias, aquele que havia permanecido fiel diante de uma apostasia muito grande, depois do grande acontecimento, depois do grande ápice do seu ministério, depois que o povo ali enxergou que verdadeiramente eles deveriam voltar a adorar o nome do Senhor, a rainha Jezabel, com muita raiva, pois Elias desafiou o Deus de seu pai, e era o seu Deus também, e por meio dela ele foi introduzido no meio do povo de Israel. Com muita raiva, o que ela faz? Eu quero a cabeça desse profeta, ele vai morrer. Pois quando o culto a Baal foi introduzido no meio de Israel, o culto ao Deus verdadeiro ele foi desfeito, ele foi removido. E todos os profetas que não se curvaram perante Baal, todos os profetas que não queriam servir a Baal, eles foram mortos. Diz o relato bíblico adiante de que havia alguns profetas que estavam escondidos. Um dos servos de Acabe, ele pegou e escondeu esses profetas e os alimentava com pão e água. Mas a maioria dos profetas que haviam no povo antes da introdução ao culto a Baal haviam sido mortos. E por consequência, Elias também ia entrar no mesmo esquema. Elias ia entrar na mesma jogatina. E é aqui que eu quero entrar no sermão desta manhã. 3 verdades que a vida cristã escondeu de Elias. 3 verdades que a vida cristã escondeu de Elias, que estavam obscurecidas a Elias. 3 verdades que Elias não sabia, que mesmo sendo chamado por Deus, mesmo servindo a um Deus, ele também enfrentaria problemas e dificuldades. Primeira verdade que a vida cristã escondeu de Elias: diante de um problema, diante de uma dificuldade, não adianta fugir. Não adianta fugir. Elias fez o quê? Temendo ele, fugiu. Ele fugiu. É interessante que ele foge, e se continuarmos o relato bíblico, Deus manda novamente ele retornar para a cidade. Por quê? Ele precisava encarar o problema de frente. Não adianta fugir quando uma dificuldade, quando uma adversidade surge na nossa vida, na nossa caminhada. Não adianta, não tem como fugir, porque elas sempre irão nos acompanhar. O que diz João, no capítulo 16, ou versículo 33? Nesse mundo tereis paz. Mas o texto continua: tem de bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Mas nesse mundo teremos aflições. Enquanto vivermos aqui nessa terra, nós enfrentaremos problemas. Enquanto vivermos aqui nessa terra, nós enfrentaremos dificuldades. E as dificuldades são tantas, e das mais variáveis. São relacionamentos, é na família, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é no convívio social, é nas finanças. As dificuldades são tantas, são imensas. E muitas vezes a maior dificuldade que nós enfrentamos, o maior problema que nós enfrentamos, somos nós mesmos. Nós mesmos muitas vezes nos colocamos como grandes empecilhos e nos tornamos o grande e principal problema em nossas próprias vidas. Mas mediante a todo esse quadro, mediante a todas essas dificuldades e problemas, a última coisa que devemos fazer é fugir. Não dá para fugir, porque o problema precisa ser encarado de frente. A princípio, com certeza, creio eu, que o profeta deve ter pensado: poxa, o mesmo Deus que me chamou, agora é o mesmo Deus que vai permitir que a minha cabeça seja degolada? É o mesmo Deus que vai permitir que eu morra? Talvez Elias tenha tido esse pensamento muito equivocado.
Pois o mais certo seria ele parar e refletir e observar: bom, o mesmo Deus que me chamou, o mesmo Deus que me ordenou e que me deu essa missão, era o mesmo Deus que também podia e ia me livrar. Por isso o motivo de Elias ter temido tanto, porque ele se esquecera que o mesmo Deus que chama é o mesmo Deus que vive. Talvez nessa oportunidade eu esteja falando para alguém que está enfrentando uma situação muito difícil. Talvez nessa oportunidade eu esteja falando para alguém que está enfrentando um problema a qual você até mesmo está pensando em desistir. Ei, o mesmo Deus que te chamou, o mesmo Deus que te moldou até mesmo, vai entrar aqui nesta manhã, é o mesmo Deus que irá te livrar também. É o mesmo Deus. Tentar encarar os problemas sozinho é uma tarefa impossível, mas colocar os problemas diante do Senhor é uma tarefa possível, porque para Deus nada é, não ouvir para Deus nada é. Então não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua dificuldade, para Deus é possível haver uma solução para ela, pois para Deus nada é impossível. Mas para isso, você precisa fazer algo que se encontra no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Para você, para que você possa vencer, suportar, passar pelos problemas, pelas lutas e pelas dificuldades, você precisa entregar a sua vida nas mãos do Senhor e deixar que o resto é com Ele. Ele resolve. Disse ele para o rei Josafá: vós não tereis que pelejar, a peleja é minha. O Senhor assume o seu problema, o Senhor assume a sua dificuldade e diz: a peleja é minha, eu vou pelejar por você. Continua a história. Acompanhe comigo a partir do verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio, e se assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu: agora, ó Senhor, a minha alma, ó Senhor, toma a minha alma, pois já não sou melhor do que meus pais. Verso 5, deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Verso 6, olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e dormiu. Segunda verdade, que é a vida cristã, respondeu Elias. Segunda verdade, que Elias desconhecia, que mesmo diante de um problema, mesmo diante de uma dificuldade, Deus nos sustenta. Não pense você que quando você está enfrentando alguma dificuldade, você está sozinho. Não, você não está sozinho. Mateus no capítulo 6, não me recordo o verso, nos afirma que o Senhor conhece as nossas necessidades mesmo antes de apresentá-las perante Ele. Ou seja, o Senhor sabe e conhece a tua dificuldade, o seu problema, aquilo que você precisa. Então não pense em você que diante de uma aflição você está sozinho. Você não está. E sabe por que você não está? Porque quando você começa a observar que coisas diferentes acontecem na sua vida, isso é prova de que Deus está te sustentando também. Porque o Senhor nos sustenta diante da dificuldade. O Senhor nos sustenta diante dos problemas. Por quê? Porque para Ele não há nada impossível que Ele não possa fazer. Todas as coisas o Senhor pode fazer. E mediante dificuldade, Ele nos sustenta. Elias se encontrava num momento de medo, de desespero, de preocupação. Mas mesmo assim, o Senhor o sustentou com o alimento. O Senhor disse: coma, beba. E a partir do verso 7, acompanhe comigo. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Diz o relato que o Senhor o sustentou, que o Senhor o alimentou, e disse: Elias, vai para o monte Horebe. E aquele alimento, e aquilo que o Senhor deu, o fortaleceu e o fez caminhar por 40 dias e 40 noites até chegar ao monte. Quando o Senhor
te sustenta diante da dificuldade, diante do problema, o Senhor vai te dar o necessário para que você possa caminhar em meio a ela. O Senhor irá te sustentar, não com aquilo que você quer, mas com aquilo que você necessita, porque Ele te sustenta no meio da provação. Conta-se a história de um jovem que ele havia ingressado no serviço militar. E ele era cristão. E os seus companheiros de unidade, juntamente com o sargento que era responsável pela unidade, sabiam que ele era cristão. E constantemente eles faziam escárnio dele. E certo dia, para poder afrontá-lo, o seu superior disse para ele assim: o nome dele era, sobrenome era Coelho, soldado Coelho, você está vendo aquele jipe parado a uma distância de 10 metros, aonde se encontrava a unidade? Ele disse: sim, senhor, estou vendo. Pega essa chave, vai até aquele jipe, estacione ele aqui na minha frente. E o soldado respondeu: Senhor, o senhor sabe que eu não sei dirigir, eu não sei. E ele falou: não me importa se você sabe dirigir ou não, o que eu quero saber é que você vai lá, vai estacionar o jipe. O soldado, com medo, temeroso, pegou a chave, se dirigiu até o jipe, entrou lá dentro e sentou. E antes de colocar a chave na ignição, ele orou ao Senhor e disse: Senhor, tu sabes que eu não sei dirigir, mas nesse momento, pois eu sei que isso é uma cilada do inimigo para tentar até mesmo afrontar o Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, me instrua, Senhor, faça um milagre, me sustente. Foi a palavra que ele disse: me sustente. Aquele jovem colocou a chave na ignição, pegou o carro, veio com ele e parou o carro em frente à unidade. A princípio, um milagre, porque ele não sabia dirigir. E quando ele para o carro e ele sai de dentro do carro, sabe o que acontece? Toda a unidade e os seus superiores estavam todos em prantos. E ele pergunta: por que vocês estão chorando? A princípio, uma pergunta irônica, porque ele não sabia dirigir. E o seu superior chegou a ele e disse: vem cá. Pegou ele pela gola da camisa, levou ele até a frente do carro, do capô. E quando ele levantou o capô, sabe o que tinha ali dentro? Nada. Não havia nada naquele capô. Aquele jovem não sabia dirigir, ele dirigiu, e o carro sem motor. E ali, Deus sustentou aquele jovem. Então, em meio ao problema, em meio à dificuldade, Deus te sustenta com aquilo que é necessário para você suportar e passar por ela. Só que para isso, você precisa confiar e crer de que o Senhor te sustenta e irá te sustentar. Terceira verdade que a vida cristã escondeu de Elias. Acompanhe comigo o verso 9. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor ordenou para Elias e disse: Elias, você vai até o monte Horebe, que significa monte de Deus. E Elias, ao se aproximar do monte, ele avista uma caverna. Estava próximo do monte, mas ele avistou uma caverna. E o que ele fez? Entrou dentro da caverna. Veja, diante do problema que Elias estava encontrando, enfrentando, o Senhor sustentou. Depois, agora o Senhor diz: vai para o monte, o meu monte, o monte de Deus. E Elias avista uma caverna e entra na caverna. Meio estranho isso, porque o Senhor sustenta. O Senhor diz para onde ele deveria ir, mas ele entra numa caverna. Observamos que, mediante a dificuldade que Elias se encontrava, e mesmo o Senhor tendo dito: vá para o monte, Elias ainda se encontrava com medo. Elias ainda estava temeroso. Resumindo, Elias não confiou firmemente na palavra do Senhor. Elias não acreditou que o Senhor o estava sustentando. E onde Elias entra? Dentro de uma caverna. Terceira verdade que a vida cristã escondeu de Elias: Deus, Ele não te chamou
para você viver dentro de uma caverna. Deus, Ele não te chamou para você viver escondido. Deus, Ele não te sustenta no meio das dificuldades, no meio das provações, para você continuar agindo como se Ele não estivesse fazendo nada por você. Ele não te chamou para ficar escondido. A caverna, ela pode simbolizar uma série de coisas: o medo, o desespero, a preocupação. E no contexto de Elias, foi a falta de confiança no sustento que Deus estava provendo para ele. No contexto, foi a falta de confiança de que Deus estava sustentando ele, mas ele, em um dado momento, perdeu essa fé, deixou de acreditar e acabou entrando numa caverna. Deixa eu te dizer uma coisa: não lhe conheço, não sei onde você mora, mas entenda uma coisa: diante do problema, diante da dificuldade, diante da aflição, quer ela seja algo muito grande que você não está conseguindo suportar, ou quer ela seja uma dificuldade que vem se arrastando ao longo dos tempos e você não consegue resolver, Deus, Ele está te sustentando, mas Ele, em nenhum momento, te permite entrar dentro de uma caverna. Ou seja, perder a fé de que Deus está contigo e até o problema cessar, Ele estará contigo também. Diz a Bíblia que o profeta entra na caverna e de repente algo inusitado e surpreendente acontece. Acompanhe comigo o verso 10 em diante. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Verso 11: e disse-lhe Deus: sai, ponte nesse monte, perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava, e as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um ciclo tranquilo e suave, e Deus ali está. O profeta entrou na caverna, desobedecendo a ordem do Senhor, perdendo a confiança de que o Senhor aí o estava sustentando. E o que ocorre? Deus pega e novamente se manifesta ao profeta e usa dois elementos da natureza e um terremoto, mas em nenhum deles o Senhor estava. Mas de repente, uma voz tranquila e suave ali se encontrava. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que você perca a fé, ainda que você perca a esperança, ainda que o gigante que se encontra até mesmo na sua vida seja maior que Golias, o Senhor, mesmo assim, em uma voz tranquila e suave, Ele diz para você: eu estou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te tomo com a minha destra fiel, eu te seguro pela minha mão direita e te digo: não temas, porque eu estou contigo. Uma voz, um ciclo suave, o Senhor se apresenta para o profeta, depois do profeta reclamar até mesmo, murmurar, e ele diz: eu estou contigo, profeta. Resumindo tudo aquilo que o Senhor fala para o profeta no verso em diante: eu estou contigo. E outra, há 7.000 pessoas lá no meio do povo que não dobraram os seus joelhos, e você vai voltar para lá, vai ungir um novo rei e vai dar continuidade ao ministério, pois eu ainda tenho mais uma missão para você. E a missão que Deus deu para Elias era de ungir Eliseu para ser o seu sucessor. Não pense que o problema e a dificuldade que você está enfrentando, ela deve ter como objetivo te conduzir para a morte até mesmo. Não pense isso, porque o Senhor ainda tem uma missão a realizar por meio da sua vida. O Senhor ainda tem algo a fazer por você. Só que para isso, você precisa sair da caverna, se você se encontrar com Ele. Talvez nessa manhã eu esteja falando diretamente ao coração de alguém que
se encontra dentro de uma caverna, que se encontra com medo, que se encontra triste, que se encontra cabisbaixo, triste. A dificuldade está tão grande, a aflição está tão grande, a dor é tão grande que eu não consigo suportar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Diz o Senhor: Elias, vá, porque ainda tem 7.000 que não mudaram o seu joelho. Ei, você querido irmão, diz o Senhor para você nessa oportunidade: ei, continue caminhando, não desista, vá até o fim, porque eu tenho algo para você. Os 7.000 representam aquilo que o Senhor tem para você. E mediante o seu problema, e mediante a sua dificuldade, o Senhor tem para você é a vitória. O Salmo 121, no verso 1 diz: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Profeta, sobe o monte, porque é no monte que está o teu refúgio, é no monte que está o teu socorro, é lá no monte que está a tua vitória. E o Senhor te diz nessa oportunidade: deixe essa caverna e suba diretamente para o monte, porque é no monte que está a tua vitória. É lá no monte que está o teu auxílio, é lá no monte que está o teu socorro, é lá no monte que está a tua bênção. E eu quero te fazer um convite nessa oportunidade, e eu sou o primeiro amigo do nele. Nessa oportunidade, se alguém se encontra preocupado, com medo, se alguém se encontra dentro de uma caverna, talvez no meio de um vale, no meio de um deserto, sem rumo, sem saber o que fazer, eu te faço um convite nessa oportunidade: se coloca de pé e vem aqui à frente, pois eu quero orar juntamente com você. Eu já sou o primeiro a me encontrar aqui à frente. O Senhor te faz um convite nessa oportunidade, porque Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está enfrentando, e nesta oportunidade Ele te faz um convite: deixe essa caverna, porque é no monte que está a tua vitória. Não pense que Jesus irá dar fim aos seus problemas, mas Ele vai te ajudar a passar por eles, porque Ele te sustenta. Vem aqui à frente, eu quero orar juntamente com você. E a partir de hoje, você vai deixar essa caverna. É hoje que você vai sair dessa caverna. É hoje que o Senhor vai te conduzir até o monte. E é lá no monte que está e se encontra a tua vitória. Vamos lá. Se coloca de pé. Santo Deus eterno. Senhor Jesus, nessa oportunidade, a tua palavra, Senhor, ela foi ministrada. Eu apenas fui um instrumento em suas mãos. E assim, Senhor, muito e grandemente falou o Senhor no meu coração, me levando a refletir que diante dos problemas e que diante das dificuldades, não adianta entrar dentro da caverna, não adianta ficar com medo, não adianta ficar preocupado. É necessário ouvir a sua voz tranquila e suave e subir para o monte. Nessa oportunidade, Senhor, os seus filhos que se encontram aqui na frente, com certeza devem estar passando por algum momento difícil, com certeza devem estar passando por alguma aflição, por alguma dificuldade, e é por isso, Senhor, que nesse momento eu peço: salva-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, e por favor, Pai, continue nos sustentando, porque a cada dia, infelizmente, surge um problema, surge uma dificuldade, que são mediante as aflições de chuva. Mas mesmo em meio a elas, o Senhor nos sustenta. Que certeza, que bendita garantia. Por isso, nesse momento, eu te peço, Senhor Jesus, sustente os seus filhos. Ajude os seus filhos, Senhor, a suportarem, a vencerem e a passarem pelas dificuldades, pelas lutas. E a saírem daqui com a certeza de que não mais voltarão para uma caverna, mas que subirão para o monte. E é lá no monte que o Senhor irá conceder-os a vitória. É lá no monte que o Senhor irá socorrê-los. É lá no monte que está o refúgio. É lá no monte que o impossível se torna possível. Muito obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade. Muito obrigado por poder estarmos reunidos em sua casa. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, nos conceda a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.